Olá, olá, pessoal! Bem-vindos aqui ao meu canal, que, para ser bem sincera, ainda não tem nome, mas em breve a gente vai criar um nome bem legal aí. Acho que nos próximos vídeos a gente já vai estar com um nome bem legal, uma vinheta legal. Vou trazer alguns convidados, né? Vou convidar outros profissionais também, provavelmente. Vou conversar sobre vários assuntos aqui, tá? E hoje o assunto é o seguinte: sempre que eu falo sobre esse meu diagnóstico, me perguntam como que foi, qual foi o percurso até chegar nesse diagnóstico. Então vamos lá. Muita gente me pergunta, tu desconfiava, tu imaginava, e não, eu não desconfiava. Às vezes a gente faz uma brincadeirinha ou outra, que eu acho que ninguém devia mais fazer, mas enfim. Mas eu não desconfiava. Eu percebia que tinha algo de diferente, mas eu não imaginava que era isso. Durante a vida inteira, sim, eu tive algumas questões relacionadas a sensações, né? Assim, tinha algumas sensibilidades, então eu tinha desde sempre, quando eu vou tomar banho até hoje. Eu não gosto de eu tenho essa dificuldade de colocar o rosto direto ali debaixo d'água no chuveiro, e aí, né, enfim, água no rosto é uma certa dificuldade, então mergulhar também é uma grande dificuldade. O couro cabeludo, né, mais sensível, então quando eu era criança, eu já cortava o cabelo muito curto, porque eu tinha essa sensibilidade. Na época também ninguém sabia cuidar direito, mas nem por isso as meninas passavam máquina na cabeça, né? Mas no meu caso, sim. Assim, eu tinha essa sensibilidade muito intensa, e por isso, meu pai, ali naquela época, o que ele enxergou que pudesse ser uma forma dele resolver era cortando o meu cabelo igual cortava o dele. Então ele me levou no barbeiro dele, ele perguntou se eu queria. Falei, quero, não quero mais esse cabelo, porque eu não quero mais que ninguém tente pentear, não quero mais que ninguém tente lavar. Então ele foi lá, me levou. Eu lembro que eu tinha o cabelo muito comprido e o barbeiro disse que não ia fazer, não. Era um barbeiro masculino. Chegou lá, pai, corte tudo. Como tudo? Tudo. E aí ele cortou absolutamente tudo. Aí que eu cheguei em casa, me senti super esquisita, mas eu lembro que o papai falava assim: olha, tu tá linda, tá parecendo a Sandra Nemberger. Acho que é isso, acho que é assim o sobrenome dela. Tá parecendo a Sandra do jornal e tal, e minha mãe também falava, e aí assim, foi um momento complicado. Eu ia pra escola, os meninos ficavam, ai, tu é menino ou tu é menina? Porque eu tinha um cabelinho de menino. Mas, então essa sensibilidade no couro cabeludo sempre existiu, assim. O que mais? Eu sentia muito, mas eu não achava estranho porque outras pessoas da família também tinham alguns dos mesmos comportamentos, assim. Então parecia muito natural, tipo, a síndrome das pernas inquietas, né? A perna balançando o tempo inteiro. E eu nunca achei estranho, porque muitas pessoas da minha família são assim. Isso não quer dizer que é normal. Mas a gente acaba crescendo, vendo as pessoas fazerem, e aí a gente acaba achando que é normal. Então, nenhum desses sinais, para mim, parecia sinal de nada. Para mim, tudo isso era muito normal e muito natural. E até porque como eu sempre
como eu sempre fui, como eu fui desde sempre. É isso que eu quero dizer, como eu fui desde sempre. Outras questões que eu acho importante colocar é que não que eu tinha muita dificuldade, mas percebi, assim, uma dificuldade, assim, de aprendizagem, mas acredito que era mais porque nesse caso não sei, mas parecia muito que era assim, porque eu comparava com as minhas irmãs que eram, assim, fora da curva, então eu tinha muita dificuldade, de em todas as disciplinas, mas eu me lembro muito de língua portuguesa, eu não sabia exatamente como colocar os acentos, quando eu já deveria saber, eu não sabia, os sons de algumas letras quando elas estavam colocadas de formas diferentes nas palavras, então às vezes meu pai pedia para eu ler alguma coisa, eu lia de forma errada, assim, num período que eu já deveria saber melhor, assim, ler, e era era bastante pontual, era com X, sabe? Eh, tipo, o som do X em algumas palavras que muda de uma para outra, mas era um momento que eu já deveria ter entendido e eu não tinha ainda pegado, sabe? Então, mas ali, assim, na escola eu nunca tive muita dificuldade não. Até porque eu venho de escola de rede pública, que na época não tinha muitas exigências, então eu era uma aluna na média, ali um pouquinho acima da média, era uma aluna, né, ok. Mas quando eu cheguei na graduação, meus amigos, foi taca. E eu digo para vocês, concluí a graduação assim aos trancos e barrancos, com muita ajuda, assim, até de professores, mas enfim. Concluí, um pouco atrasada, mas concluí. E aí eu percebi essa tendência do atraso, né? Me atrasei a finalizar a graduação, atrasei a finalizar o mestrado também. E aí, meus queridos, ali durante a graduação foi onde eu me lembro que eu tive mais crises, assim, sensoriais e de provavelmente ali de muita tentativa de mascarar, né, de masking, como chamam, e tive muitas questões nesse período, assim. Mas segui, fiquei um tempo afastada da faculdade, assim, reprovei em algumas disciplinas, aí nesse momento eu precisei ficar algum tempo fora para aguardar a próxima turma, e aí por isso eu atrasei a faculdade. Acho que eu reprovei em 4 disciplinas num semestre ou em 2 semestres, eu não lembro direito. Graças a Deus não lembro direito daquele período de grande sofrimento. Mas, enfim, foi um momento pesado, assim, pra mim. Mas ainda assim, eu não imaginava que pudesse ser o que é, né? Eu lembro que teve um momento, assim, vários momentos, mas teve um momento que foi fora de série, assim. Um momento em que, além de tudo, tive a questão muito provavelmente ali da depressão, não foi diagnosticada, mas eu tenho até algumas fotos do meu quarto depois desse período, assim, e não parecia que morava uma pessoa ali, sabe? Muito, não dava para pisar no chão de tanta coisa que tinha no chão, assim, espalhada, roupa e tudo. E eu tenho algumas fotos do momento que eu saí dessa crise e eu consegui organizar meu quarto, assim, tenho fotos organizando. Eu não sei se vou colocar aqui, porque é muito tenso. Conteúdo sensível. E aí, nesse momento, eu
ainda não imaginava que pudesse ter algo tão errado, assim, porque eu tinha as crises e conseguia retomar, assim, sozinha, sem ir a médico. E aí, depois disso, me mudei, passei, né, terminei a faculdade, e uma coisa que eu sempre tive, assim, é que eu tenho uma memória muito boa. Então eu vou muito bem em provas, estudando às vezes menos do que as outras pessoas, porque eu consigo guardar melhor os assuntos, não sei. Mas eu tenho a memória muito boa, isso foi confirmado no relatório, nos testes. Então, eu segui ali comecei a trabalhar e continuava, assim, tendo algumas crises. Eu já tinha tirado minha habilitação, mas eu não conseguia dirigir por conta da quantidade de estímulos sensoriais que a gente se submete ao dirigir, né? Que são as luzes, os sons e, enfim, muitos estímulos sensoriais. Você tem que se ligar em muita coisa e aquilo me dava algumas crises. Eu não sabia muito bem identificar que era uma crise, mas eu sabia identificar que não me fazia bem, então eu evitava dirigir. Então eu passei ali uns 10 anos sem dirigir, porque eu tinha crises sensoriais quando eu dirigia. Eu lembro que durante esse período, assim, eu tive que dirigir umas 2 vezes só. Uma vez quando meu marido passou mal, eu tive que levar ele ao médico, assim, ele não conseguia dirigir, ele estava com um cálculo renal, e aí eu tive que dirigir, tive crise também. E um outro momento foi durante a pandemia, que eu precisei dirigir também, porque ele não podia sair de casa para me levar. E aí não tinha também Uber, nada disso, nesse período mais tenso ali da pandemia. Então já eram sinais de que algo andava errado, né? Mas eu ia deixando para depois, pensando, não, depois eu resolvo isso e tal. E, e eu fui me acomodando, assim. Comecei a namorar meu marido ali por volta dos 16 anos, então ele sempre foi um apoio, ele foi meu suporte ali do TEA, que a gente sempre precisa de algum nível de suporte. O meu é nível 1, e o meu suporte foi ele desde que eu o conheci. Então, ele dirigia para me levar para os lugares, eu sempre arrumava uma desculpa para dizer por que eu não estava dirigindo, sempre arrumava uma desculpa. Eu sempre arrumava desculpa também para não sair com os meus amigos, assim. E aí ficava arrumando desculpas até que a pessoa percebesse que eu não queria ir e acabava se afastando de mim. E muitas vezes eu saía assim, as pessoas falam, mas como? Você saía com a gente, você era muito sociável, mas eu era sempre forçando muito, sabe? E, e sempre chegava um momento que me cansava tanto que eu parava, e às vezes a pessoa achava que eu tava chateada com ela e não tava, sabe? Eu gostava muito da pessoa, mas eu preferia ficar bem, então eu acabava não indo. E aí com isso eu acabei perdendo muitas amizades. E quando eu me mudei de estado, eu já estava numa fase da vida que eu já não mascarava tanto. Mudei em 2023, eu mudei para Foz do Iguaçu e lá eu já não mascarava tanto. Então, quando me chamavam para sair, eu já dizia que não ia. Não vou dizer que eu nunca fui, mas fui pouquíssimas vezes. E eu já mascarava muito menos e acabava fazendo menos amizade por conta disso. Então não tinha nada de amigo. Morei em Foz do Iguaçu por 2 anos, praticamente. 2023 e 2024 inteiros. Praticamente, assim. Acho que 1 ano e 8 meses eu não. E nesse período eu não fui na casa de ninguém. E não recebi
ninguém na minha casa. Mas até aí eu não percebia nada. E aí chegou um momento que eu ia mudar de trabalho, ia assumir um outro cargo bastante diferente do meu. E aquilo foi me criando uma ansiedade tão grande de mudar a minha rotina, da possibilidade de mudar a minha rotina, de mudar o tipo de trabalho que eu ia lidar, que na época eu era biomédica, eu ia assumir como técnica de perícias. Então ia mudar muita coisa para mim, ia mudar os meus horários, podia mudar de cidade. Então tudo isso fez com que eu tivesse outra crise, porque ia mudar, ia ser uma quebra de rotina. E era só porque ia ser, não tinha nem acontecido ainda. Mas como eu já tinha a sensação de que a quebra de rotina me fazia mal, eu já comecei a ficar mal antes de mudar a rotina. Só por imaginar que essa rotina ia ser alterada. E agora a gente já estava ali em 2024, quando essa rotina ameaçou ser alterada. Aí eu entrei numa crise novamente. Entrei numa crise, não conseguia mais dormir de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E aí eu procurei um médico, que por sorte ele era, acho que residente ou pós-graduando em psiquiatria. E eu procurei o médico só porque eu queria um remédio para dormir. Eu falava assim, doutor, não quero resolver outra. Ele ficava procurando outros sintomas. Eu falava, não quero resolver os outros sintomas. Eu só quero dormir. E aí, naquele momento, a perna começou a balançar, 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 e a perna não parava. E ele perguntou, sua perna é sempre assim? Eu disse, sim, mas é desde que eu me reconheço como pessoa, minha perna sempre é assim, então eu não quero mudar minha perna. Não quero que ela pare de balançar. E aí ele falou pra mim, não, mas isso pode estar causando tua dificuldade para dormir. E aí ali naquela escuta daquela consulta, eu saí com um receituário para começar a medicar ali com sertralina e quetiapina. Então ele definiu ali que naquele momento eu estava numa crise mista de ansiedade e depressão, e foi isso que eu comecei a tratar. Mas ele me deu ali um encaminhamento, que a partir da escuta dele, ele percebeu que eu tinha algumas dificuldades, né? Então ele percebeu que eu tinha uma certa dificuldade de definir o que eu sentia, o que eu não sentia. Eu tinha uma certa dificuldade de compreender o que ele queria, o que ele queria saber. E aí ele me perguntou, você tem amigos aqui em Foz do Iguaçu? Você está morando há quanto tempo? Eu falei, 2 anos. Você tem algum amigo e tal? Eu falei, olha, para falar a verdade, agora, você questionando assim, eu realmente não tenho nenhum amigo, eu não deixo ninguém frequentar a minha casa, entende? Até no momento que, eu lembro que quebrou o chuveiro, e eu falei para o meu marido, chame no horário que eu estou para o trabalho, porque eu não quero ter que ter um diálogo com alguém, você entende? É coisa louca, não quero ter um diálogo. Então, tudo aquilo foi, né, acendendo um alerta para ele. Ele falou para mim, ó, pode não ser o que eu tô imaginando, mas eu vou, por desencargo, assim, a gente vai fazer uma avaliação neuropsicológica e aí você traz para mim quando você conseguir fazer. E aí ele me deu, assim, paciente em tratamento de, aí o número do CID, do transtorno de ansiedade, misto de ansiedade e depressão,
e aí colocou, solicito avaliação neuropsicológica para pesquisa de, aí colocou o CID, que é esse CID que eu vou pôr aqui para vocês. E aí, eu que sou da área da saúde, né? Não sei os CIDs. Não, porque eu não trabalho, né, com CIDs, mas quando eu entrei no Uber para ir para casa, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o que era esse CID e eu vi que era a TEA. TEA, sem... É aquele que termina com 0, né? Então é sem deficiência intelectual, acho que é isso. TEA sem deficiência intelectual, acho que é. E aí eu peguei aquele encaminhamento e eu levei para casa e guardei. E eu passei mais ou menos uns 6 meses com aquele encaminhamento sem encaminhar para ninguém, sem procurar um neuropsicólogo. E eu fiquei um tempo e eu conversei com meu marido, eu falei, será? Mas pode. Aí eu ficava criando possibilidades. Eu falava, pode ser uma fobia social que eu tenho desenvolvido. Ele falou, mas Ju, tu sempre foi assim. Desde que eu te conheci, tu sempre foi assim. Eu falava, será? Sim. Então, quando eu ia para algum lugar, um shopping, uma coisa, eu queria saber o preço de alguma coisa, eu fazia ele perguntar. E ele falou assim, você sempre foi assim. Isso nunca foi. E eu não reparava, sabe? Já era um suporte assim para mim que eu nem reparava que estava acontecendo. Então, e aí, passados esses meses, assim, pensando e conversando com meu marido, tentando entender alguns sinais. E aí eu decidi. Aí eu falei com minha mãe também que o médico tinha passado. Aí ela falou, eu acho. Eu não imaginei que ela fosse ter essa reação, mas ela falou, eu acho bom você fazer mesmo e tal. Ok. E aí eu procurei uma neuropsicóloga, procurei alguns, escolhi uma, adorei o atendimento dela. Ela é lá do Maranhão e ela faz essa avaliação online. Eu vou deixar o contato dela aqui no box de informações. E aí eu fiz essa avaliação. Ela me deu um relatório muito completo, assim, que me ajudou muito a entender outras coisas, sabe? A entender como que é o modo que eu aprendo, que eu estudo, que eu estudo melhor, quais são, sabe? Como que é a minha memória, minha atenção, os tipos de atenção diferentes, ela testou. Então, além da pesquisa do TER, ela fez toda essa avaliação bem completa. E, na real, eu só procurei ela porque eu sabia que eu ia ter que retornar com o médico e que eu ia ter que levar, ele ia me perguntar. E assim, tinham outros sinais também, tipo, eu dava aula na faculdade. E eu podia ir mais cedo, antes do horário da aula começar, mas eu sempre ia no horário certinho, porque eu não queria ter que ficar um tempo ocioso para ter que conversar com alguém, sabe? Não queria ir para a sala dos professores, não queria ter um tempo ocioso dentro da sala de aula para ter que conversar com alguém sobre algo que eu não tinha preparado para conversar, que era um assunto diferente da aula daquele dia. Então tiveram muitos, muitos, muitos sinais que eu realmente não enxergava. E aí depois, com esse laudo, você retorna com o médico e ele, se precisar, passa outras avaliações. E aí ele te dá o laudo médico. Então, o ideal é você ter o laudo neuropsicológico
em conjunto ali com um laudo médico, que pode ser um psiquiatra, um neurologista, um pediatra, um neuropediatra, enfim, alguém da área ali. Bom, gente, e é isso. Por enquanto, pouca gente da minha família sabe sobre isso, mas eu resolvi trazer aqui. Que louca, né? Mas eu tenho pra mim que não vai furar a bolha e não vai chegar até eles enquanto eu não comunicar. Se foi um vídeo explicativo e que você gostou, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal. Até mais.